Olá, gente, eu estou aqui de volta, dessa vez para a gente falar da nossa lógica de manter logado. Isso é, quando o nosso usuário se logar, ele vai permanecer aqui logado e, quer dizer, toda vez que ele entrar no sistema, se ele tiver marcado isso aqui, ele vai logar automaticamente e não vai passar por essa página aqui e sim ser redirecionado para uma nova página. Nossos usuários são redirecionados ou para a página destino ou para destino 2, conforme o vídeo anterior nessa série. Se você assistir, você vai ver que os nossos usuários têm uma hierarquia de 2 níveis e conforme essa hierarquia eles são redirecionados. Mas isso aqui é universal. Se ele clicar em manter logado, ele vai se manter logado. Então, toda vez que esse usuário entrar no sistema, uma vez que ele acessar a nossa página, a gente vai ter que fazer uma verificação para ver se consta um objeto dele no nosso local storage, né? Quando isso aqui está marcado, esse cheque lembrar, a gente criou uma lógica aqui que é a seguinte: se cheque lembrar tiver marcado, a gente vai criar um JSON. Gente, no mundo ideal, tudo que a gente manda para o back-end é criptografado, ok? Tudo que a gente manda para o back-end é criptografado. Aqui, para finalidade didática, a gente não vai usar a base de 64 bits. No mundo ideal, a gente usaria, mas aqui não é o caso. Então, a gente vai guardar essas informações do usuário abertas mesmo, né, para finalidade didática. Para o mundo ideal, todos os nossos usuários guardados no banco de dados estão guardados de maneira criptografada. Então, quando eles vêm de lá, eles já vêm criptografados. Por que que isso tem que ser feito dessa maneira? Deixa eu desenhar aqui para vocês. Nós estamos num computador, você está num computador aí, e toda vez que você faz uma solicitação, isso aqui no Wix é fácil de ilustrar, tá vendo? Pages. Vamos lá, Pages e Public. Gente, que absurdo. Vamos lá, Pages e Public. Public eu tenho aqui escrito, não possui formato válido. Eu vou copiar esse valor aqui. Deixa eu ir aqui e visualizar minha página. 12. Apertei o F12. A gente vai vir aqui em Source. Deixa eu botar isso aqui em tela inteira para a gente poder ver numa boa. Aqui em Source. Vou dar um localizar aqui. Não possui formato válido. Deixa eu ver se eu estou fazendo certo, gente. Porque eu acho que eu não estou não. Eu quero localizar aqui. Bom, peraí que eu chego lá. Plataforma, File System, Blog. Eu chego. Um dia, mas tudo bem. Vamos lá. Open New Tab, Ctrl F. Não é esse Ctrl F. Então isso aqui está oculto aqui embaixo. Deixa eu ver aqui. Uma linha e uma coluna aqui. Não, ele não achou nada. Não possui formato válido. Xcode Min. Espera aí que eu já acho aqui e já mostro a você. Pronto, eu precisei vir aqui, clicar nos 3 pontinhos e clicar em Search. Então eu boto aqui aquele valor, não possui formato válido e dou Enter. Aí eu vou pesquisar nos meus arquivos se eu encontro aquilo ali. Ok? Isso eu já mostrei em outros vídeos. E vamos ver isso aqui funcionando. Lá, não possui formato válido. Ele achou um campo que diz isso. Display não possui formato válido. Aqui é function, não possui formato válido. Deixa eu ver se eu acho de novo aqui. Function validar, né? Não possui formato válido. Então isso aqui não está sendo bacana, tá vendo? Eu estou vendo aquele meu script aqui. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que no Wix, tudo que está dentro de Pages e dentro de Public a gente consegue ver, mas o que está dentro de Back-end não. Então, tudo que vai do Pages para o back-end acaba atravessando linhas e mais linhas e mais linhas de fibra ótica de internet. Por aí pode parar em algum lugar que a gente não quer e a gente pode perder essa informação no caminho para algum robô mal intencionado ladrão de informação.
Por isso, toda vez que a gente transita dados daqui para o back-end, a gente precisa transitar isso criptografado. E se lá já estiver gravado criptografado, isso é, vindo do banco de dados criptografado, a gente já consegue pegar essa informação de uma maneira mais segura. Isso no mundo ideal, né? Num mundo povoado por hackers maldosos que fazem isso. Aqui a gente vai gravar e-mail e senha mesmo no nosso sistema. A gente vai ver isso funcionar, tá? Mas também não é... Gente, o que eu fiz aqui? Eu saí do editor. Mas também não é o fim do mundo implementar isso aí. Somente na hora de cadastrar os usuários, cadastrar de uma maneira criptografada, usando base de 64 bits, e tá tranquilo. Aí o seu trânsito de dados vai ficar mais ok. cvitorcosta@yahoo.com.br. Dessa maneira eu vou criar um local storage, né? Criei agora o meu local storage. Agora eu já tenho alguma coisa gravada e eu já posso começar a tratar isso. Aqui no início eu faço o seguinte, ó. Se, né? If eu criei um local storage aqui chamado user, a gente agora vai chamar ele aqui assim da seguinte maneira: local.getItem. Eu passo o nome aqui user, quer dizer, se existir esse user aqui, a gente vai fazer o seguinte: console.log existe alguém logado. Dessa forma a gente já vai conseguir ver alguma coisa. Vamos lá? Existe alguém logado, olha lá. Do jeito que eu escrevi, mas foi. Então, em vez de existe alguém logado, a gente vai chamar aqui a nossa check login, né? If check login. Vou lançar aqui uma variável chamada letLog igual await checar login, né? É uma variável assíncrona. E logo depois a gente vai dar um console.log na nossa checar login, propriamente dito, né? Na nossa log. E aqui na checar login, o que eu tenho que fazer é passar esses valores que estão aqui, ó. Quer ver? Vamos pegar aqui a nossa local.getItemUser e vamos fazer o seguinte: local.getItemUser.email, né? Por exemplo, vamos visualizar ali, ó. Undefined, então eu não devo ter guardado como e-mail, devo ter guardado como... guardei como e-mail, mas eu tenho que acessar agora. Deixa eu só me recordar como é que eu faço o acesso aqui quando está em JSON. Aqui, visualizar. Ah, claro que não vai. Ainda que tivesse certo, não ia. Opa, deu undefined ali. Não foi? Deu undefined. Eu vou dar uma olhada aqui e já volto rapidinho, tá? Então, gente, já está aparecendo aqui. E o que eu achei lá foi o seguinte. A gente passa aqui. Eu criei uma variável chamada user e eu botei um JSON parse e passei o getItem local user. Dessa forma eu consigo ter o e-mail e a senha, né? Legal, um vírus ali rolando. Dessa forma eu já consigo ter o e-mail e a senha. E o que eu tenho que fazer aqui agora é chamar a minha checar login e passar para ela necessariamente o meu e-mail e a minha senha. Então eu vou passar aqui meu user.email e o meu user.senha. Dessa forma a gente já consegue chamar lá checar login lá do banco do back-ends aqui, certo? Data access, checar login. Então o que a checar login faz? Ela chama a função login, logar, e se logar tiver ok, ela dá um return. A gente vai dar um return true. Aí, se não tiver ok, return false, né? Ela dá esse erro ali, mas a gente acaba... Vamos lá, vamos ver isso melhor, como é que isso aqui acontece. Destino, let user checar login, a gente vai fazer o seguinte. Let
log eu já montei ali, vamos chamar aqui check. Log check igual await checar login, tá? Eu chamei ela aqui em cima, mas isso está errado. Checar login await, tá? Não sei o que. Aí a gente vai botar aqui o seguinte: if, a gente vai botar aqui um if check. Quer dizer, se isso aqui for positivo, a gente vai logar o nosso usuário, redirecionar o nosso usuário. Se não for, a gente não vai redirecionar ele, tá? Vamos dar aqui um console.log. Usuário deve ser redirecionado. E no caso contrário, nada vai acontecer, para falar a verdade. O usuário vai ficar aqui no mesmo lugar. Então a gente só vai fazer essa verificação aí. Ó. O usuário deve ser redirecionado. Significa que ele logou certinho. Mas agora, ao invés de passar credenciais certas aqui, eu vou passar credenciais erradas. Simulando uma situação, por exemplo, que a gente poderia, o usuário entrar em outro navegador, trocar a senha lá e a gente continua guardando as credenciais dele aqui, mas as credenciais são antigas. Então, se ele não conseguir logar, a gente vai, ó, não apareceu nada. Então, quer dizer, vou dar aqui para ficar bem clarístico, aqui o usuário fica aqui. O usuário fica aqui. Então, vamos dar uma olhada no usuário. O usuário fica aqui. Então, se a gente pegar o que está gravado, que são credenciais corretas até o momento, ó, que ele vai logar, ó, o usuário deve ser redirecionado. Se o usuário deve ser redirecionado, a gente vai ter que ver, aqui eu acabei não fazendo, mas a gente também precisa armazenar o nível desse usuário, tá? A gente precisa armazenar o nível desse usuário, ou a gente vai ter que fazer lá na check login, fazer uma verificação disso para ver como é que isso acontece. Na verdade, na check login, eu estou dando bobeira aqui, ela acaba tendo essa resposta. Quer ver? Vamos lá na Data Access aqui, ó. Quando ela entra aqui, login, e a gente tem nível. Tá vendo? Ó, aqui login, nível, resultado, ponto. Aqui, logar. Login, ok, nível. Tá, a gente tem login e nível. Então a gente vai fazer o seguinte, ao invés de retornar true, a gente vai retornar status. A gente vai criar uma variável aqui, ó. A gente vai fazer assim, ó, let check, esse vai ser o check desse lado aqui. E esse check vai receber aqui a mesma coisa que a status recebe aqui. Né? Porque aqui ele acaba retornando login igual ok. Isso mesmo. O check aqui vai receber a mesma coisa que a status lá em cima. Porque existe essa possibilidade. Ó, login ok. Só que a gente não pode receber esse resultado.is. A gente vai receber login.login aqui, né? Login.login. E aqui a gente vai receber no nível login.nível, que a gente chamou a logar e a gente acabou pegando isso aqui. E aqui check igual erro, né? Vamos chamar de igual erro. E aqui embaixo a gente dá um return na nossa check. Lá na frente, a única condição que não me deixará logar é a condição do erro, né? Então lá, se eu chegar aqui, fizer, cadê o minha check login? Lá em cima, if check await, não sei o que, if check igual, não, quer dizer, se check for diferente de erro, isso é uma situação aqui específica para o nosso sistema, tá? Console.log usuário deve ser redirecionado. Aí a gente vai verificar o seguinte, ó, if, vamos usar aqui minha lógica que eu usei aqui embaixo para redirecionar, vai ser a mesma coisa, ó. If, deixa eu ver se eu já peguei o if, olha lá, if status.login, não, vai ser if check.login, if check
ponto nível. Então, quando eu entrar aqui agora, eu já tenho que estar sendo redirecionado para uma área de administrador, tá vendo? Porque o meu usuário gravado é um administrador. Então, o nosso sistema está funcionando. O vídeo está aí com 15 minutos, é um bom tempo. Toda a nossa lógica de manter logado está aqui. Primeiramente, a gente verifica. Deixa eu ver se esse zoom aqui está adequado. Espero que vocês estejam conseguindo ver aí, mas agora eu vou botar aqui no normal, ó, 100%. Se o usuário marca aqui, quando ele se loga, a gente grava um local, né? Aqui apertando F12 a gente pode ver em Application, a gente grava um local com os dados dele. Session Storage, deixa eu ver se eu racho esse cara aqui, mas teria que estar aqui. Não é cookie, é Session Storage, está aqui. Não tá. Bom, não, local storage. Eu sei que ele está aqui em algum lugar aqui, pronto, achei. A gente grava isso aqui do usuário, isso aqui vai ficar gravado no navegador dele, tá? Como eu disse, no mundo ideal isso poderia estar criptografado, mas isso aqui, para finalidade didática, para isso aqui estar criptografado, a gente precisa criptografar tudo lá no back-end, gravar tudo no banco de dados também, porque na hora de se comparar, para poder bater, né? Eu já expliquei isso para vocês, talvez um dia eu faça um vlog aí sobre segurança de dados, aí a gente conversa mais a fundo sobre isso. Eu vou esperar o feedback de vocês nesse assunto. Se houver retorno, a gente acaba conversando um pouco sobre isso aí, tá bom, gente? Então, é isso. Se o usuário clicou aqui, a gente vai criar um local storage e toda vez que a gente entra na nossa página aqui, a gente verifica se existe alguma coisa, né? Tá aqui, a gente verifica se existe alguma coisa. Se existir alguma coisa, a gente transforma num JSON e a gente chama uma função nossa lá, que é a check, que nada mais faz do que checar chamando o próprio login. A gente poderia chamar login? Poderia. Eu estou até pensando aqui, por que eu não chamei a login e criei a check? Porque a login ia me retornar um resultado igual a esse aqui. Enfim, só achei a check mais concisa, mais fácil de ler. São mais linhas de código? São. É porque a princípio eu queria fazer uma coisa maior e acabei não fazendo. Eu só chamei também porque a check ela não tem erros de senha e e-mail, tá, gente? Ela só tem duas possibilidades, que é logar ou não logar. Porque se o que está lá não logar, se der, a gente simplesmente vai ter erro e vai ficar aqui no mesmo lugar. Não vai ficar dizendo a senha que está errada. A gente não vai fazer isso. Entendeu? Por isso eu criei a check. Quando a gente passa pela check, a gente verifica níveis que retornam de lá, porque ele pegou da login isso ali, e redireciona a gente conforme isso. Eu vou ficando por aqui, porque foram 15 minutos de vídeo, eu já estou há 3 minutos me explicando. Curte o vídeo, se inscreve no canal, dá aquele joinha, espalha para a galera que tem conteúdo bacana de Xcode rolando na internet, certo? Em língua portuguesa, sim, em língua portuguesa, JavaScript 6 aí, ó, bacana para a galera. E, gente, se a gente olhar por essa ótica, o nosso sistema está chegando ao final. A gente já fez toda essa travessia. Eu encontro vocês no próximo vídeo para considerações e aperfeiçoamentos, ok? Se houver. Se não houver, a gente somente falará sobre a utilidade dele. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Até a próxima e tchau. Até mais, gente. Se inscreve aí, vai lá.